Bom, falando em custos, a gente tem aí também essas decisões do Congresso brasileiro, né? Não apenas as decisões, mas as ações. Hoje tem uma reportagem no jornal Folha de São Paulo que mostra algo muito preocupante, que é o uso do dinheiro público, né, para viagens internacionais dos nossos parlamentares. Os gastos da Câmara dos Deputados com pagamentos de diárias em viagens oficiais aumentaram quase que 80%, 78% no primeiro ano da presidência de Hugo Motta. Essa reportagem da Folha revela que os valores chegaram a 3 milhões e 800 mil reais em 2025. Um total de 202 dos 513 deputados pediram diárias no ano passado contra 153 no ano anterior. Então teve esse aumento e os valores gastos. Nenhum destino brasileiro aparece no ranking dos 10 principais destinos de viagens. Os parlamentares viajam para cidades como Londres, Roma, Genebra, Nova York, Buenos Aires e Lisboa aparece no topo da lista, é onde acontece o Gilmar Palusa, o fórum jurídico do ministro do STF, Gilmar Mendes. Já Nova York e Londres viraram polos de atração por conta dos eventos, também esses eventos internacionais que acontecem lá, Brasil Week, do Fórum Empresarial LEAD, entre outros, né? Vamos lá, professor Marco, a gente tem que bancar essas viagens internacionais, quer dizer, os parlamentares indo para esses eventos internacionais com o nosso dinheiro, traz benefícios para o Brasil? Às vezes sim, muitas vezes não, né? Eu acho que não tem como não circular no mundo e não fazer, participar de conferências, participar de oportunidades para discutir os parlamentos no mundo, Brasil. Você falou de Lollapalooza. Lollapalooza tem uma frequência de público muito substantiva, mas mas junta, digamos assim, um grupo muito significativo de juristas e cientistas sociais e operadores públicos. Então, é uma coisa interessante. Eu me pergunto sempre por que a gente tem que fazer isso fora, mas, de qualquer maneira, ainda pelo menos fazemos isso em algum momento em que as pessoas podem conversar. Mas, sem dúvida nenhuma, tem um impacto muito negativo em geral a imagem do Congresso. O Congresso tem tentado melhorar a sua imagem. Eu acho que, em termos institucionais, ele tem aumentado o engajamento, a gente olha nas redes, tem aumentado o engajamento na discussão sobre o Congresso, mas nem sempre esse engajamento acaba sendo positivo. Vou dar aqui uma métrica para vocês, por exemplo, a tag, né? Congresso Inimigo do Povo. Isso aí teve quase 3 milhões de menções nas redes, somou quase 15 milhões de interações em 2025. Então, isso mostra, sem dúvida nenhuma, um desgaste institucional. Não é um desgaste institucional que vem com o Mota, é um desgaste institucional, de imagem institucional que vem de muito tempo. Vem de muito tempo, né? A gente teve outras administrações do Congresso, mas isso não, assim, isso não diminui a importância do parlamento como tal, né? O problema todo é que as escolhas públicas acabam repercutindo de forma ruim, porque o que é mais central na vida do parlamento é o uso de dinheiro, é o orçamento público, na verdade. Então, o orçamento público ele é onde se define as prioridades da nação, onde se gasta e de que forma vai se gastar. E isso é muito central. Em qualquer lugar do mundo, por exemplo, se você vai para a Inglaterra, do dia que vai se entregar o budget que foi desenhado pelo parlamento, se leva uma mala vermelha, se mostra para os jornalistas, aí se entrega para o primeiro-ministro. Na Alemanha também é uma coisa que existem vários institutos, inclusive, que fazem uma revisão do próprio orçamento, inclusive institutos que não são do governo fazem essa discussão do orçamento. Então, é uma coisa tratada de uma forma muito sofisticada. Aqui, infelizmente, o orçamento público ainda não tem essa clareza. A qualidade do gasto público não é que o Brasil gaste muito, ele gasta mal. Tem uma diferença muito grande. O Brasil é um país grande e ele precisa, de fato, ter investimento em várias áreas. A questão é a priorização disso e, principalmente, a eficacidade do uso desse dinheiro. Então, eu acho que o ministro Flávio Dino, nesse aspecto, ele tem sempre batido em relação a isso, né? Onde está se colocando o dinheiro, qual o impacto que isso no final vai gerar. Isso é bastante central. Eu vou te dar um exemplo. Se você olhar a composição do orçamento, educação, se não me engano, é o terceiro item.
Saúde está na frente e o primeiro é a dívida, né? A educação é fundamental. E agora há pouco teve aqui o Ministério da Educação fez uma reestruturação no ensino, mas o fato é que, por exemplo, se você pega a grade curricular que no final ela é proposta e ela não digamos assim, não houve um mergulho, por exemplo, num aspecto central. A gente está ensinando esses garotos o que é básico para uma sociedade da informação em que vai ter inteligência artificial, já existe, e o impacto é gigantesco. Como é que fica isso? A gente prepara essa geração para quê? Ou a gente está preparando pessoas disfuncionais para o mercado de trabalho? Então, isso é parte da discussão da qualidade do gasto público. Então, isso é uma coisa que tem que avançar. Talvez as pessoas não vejam isso com clareza, talvez não exista com tanta clareza. Talvez a própria cultura no país não avance tanto. Se você pega, por exemplo, a PL, que está em discussão, o projeto de lei que está em discussão no Congresso, está na Câmara agora, sendo discutido sobre inteligência artificial, ele é normativo de uma certa esfera de direitos, mas, por exemplo, ele não faz um alceamento do gasto público nessa área, ou prevê fundos que venham dessa área, por exemplo, o Fundo Soberano de Inteligência Artificial. Para quê? Para financiar justamente uma educação complementar para as crianças poderem amanhã entrarem no mercado de trabalho que está surgindo e que poucos vão ter acesso. Então, esse tipo de complexidade, infelizmente, a gente não vê. As pessoas não veem também esse debate dessa forma, mas veem as coisas espetaculosas. Daí vem esse Congresso inimigo do povo. Eu acho que isso é um problema, porque isso é altamente corrosivo, as instituições são fundamentais. Eu tenho muito medo quando se critica uma coisa que tem que ser aperfeiçoada e simplesmente acaba se criando uma espécie de um niilismo em relação à vida pública e às instituições. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque depois do niilismo, a gente sabe o que vem. Vem sempre os regimes mais fascistas, mais autoritários, né? Então, o niilismo ele serve também a certos segmentos da política. A gente tem que sempre estar alerta em relação a isso. Então, tentar preservar as instituições e criticá-las, mas não porque elas não sejam importantes, não porque elas não sejam necessárias, não porque elas têm que ser devastadas, mas sim que elas têm que ser realmente aperfeiçoadas. E aí entra a eleição do que nós estamos falando antes, né? Porque uma coisa é nós elegermos figuras proeminentes, né? E a outra coisa é a qualidade da representação parlamentar também, né? No dia seguinte à eleição, o presidente que foi eleito vai ter que lidar com o Congresso que foi eleito e vai ter que se conversar uma série de coisas. E tem algumas pautas que já foram empurradas demais com a barriga. A questão da segurança pública é uma delas. A questão do gasto público, da qualidade do gasto público, é outra delas. As emendas parlamentares, que têm que ser, se elas continuarem no nível que estão, elas têm que ser muito mais bem estruturadas, senão a gente não está conseguindo ter potência no dinheiro que nós temos. Então, são essas questões que vão ser substantivas e elas vão depender muito dessa eleição, que vai ser uma eleição muito emocional. Eu gosto que ele está batendo nessa tecla. A gente tem que fazer um programa só falando das emoções dessas eleições. Ó, ele estava esperando há um tempo, a gente vai chamar aqui o professor Walter Mairovich. Estou com uma saudade dele. Cadê o nosso italianão? Tá aqui. Olá, Mairovich, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso News. Ohayou para você. Sayonara. Tudo bem, Fabiola? Tudo bom. Bem, professor Marco, caro Josias? Vamos nessa. Ô, professor, a gente está falando aqui sobre os gastos da viagem. Aí eu acho até engraçado, né? Porque a gente estava falando do Gilmar Palusa, né? O professor Marco até deu uma risada. Ele esteve no evento, né? E ele até falou assim, nossa, tem muitas pessoas interessantes, né? Tem muita discussão muito importante. Mas a gente paga para essas pessoas, inclusive para os juristas irem lá. Mas a gente está falando agora do foco dos parlamentares desses eventos, né? Eles trazem benefícios para o Brasil, na sua análise, professor? Olha, a minha análise é evidentemente à luz da justiça, do poder judiciário, da justiça que tem que ser isenta e igual para todos. Vejam que a imagem da Têmis, a deusa grega da justiça, tem uma venda nos olhos. Essa venda é a marca da imparcialidade. Eu vejo o Gilmar Palusa, em primeiro lugar, como um lobismo, em segundo lugar, e isso é importante neste momento, como uma
agressão à lei orgânica da magistratura nacional, que diz com todas, atenção, com todas as letras, que o magistrado precisa manter conduta irreparável, ou seja, isso tudo está na lei orgânica da magistratura. E aqueles que comparecem, na maior parte, são magistrados do Supremo Tribunal Federal. Então, minha visão é muito focada na magistratura e basta ver que isso gera sempre um escândalo. Vamos lá, Josias, agora você. Aumento nos gastos dos parlamentares em viagens. Que ganho o Brasil tem, né? É um investimento que o Brasil faz nesses parlamentares irem para o exterior? Trazer o que para o Brasil? Poderia ser um investimento se houvesse algum tipo de aferição sobre a serventia dessas viagens. Antigamente, hoje está inclusive no regimento do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, prevê que parlamentares em viagem ao exterior, custeada pelo contribuinte, precisam fazer relatórios no retorno, dizendo o que foram fazer, que benefícios aquela viagem proporcionou. Do contrário, fica tudo reduzido a um gasto público inservível. Além de criticar, Fabíola, o brasileiro precisa intervir na rotina institucional do Brasil, né? O lema do eleitor nesse ano, agora, 2026, deveria ser o seguinte: faça um político trabalhar, não o reeleja. Nenhum privilégio é mais delicioso do que o direito de gastar sem freio o direito alheio, ou dinheiro alheio. Aqui, nós estamos falando de um gasto que subiu em 2024 de 2,1 milhões de reais para 3,8 milhões de reais em 2025. E até aqui, se você não tem uma aferição, se não tem nenhum levantamento dizendo qual foi a serventia desse leque de viagens parlamentares ao exterior, isso fica sendo turismo financiado com dinheiro do contribuinte. Isso é um escárnio, né? Financiar parlamentar para ir para o Gilmar Palusa, discutir problemas do Brasil em Lisboa, problemas que eles não conseguem enfrentar no Congresso Nacional, isso é um escárnio, né? Agora, esse é o menor dos problemas do Congresso hoje, Fabíola. A imagem do Congresso já estava ao rés do chão e caiu num abismo no ano passado, uma sequência de decisões amalucadas. PEC da blindagem, que passou na Câmara e só não foi referendada pelo Senado porque as ruas roncaram, aí os senadores recuaram. A aprovação daquela proposta que reduz a dosimetria das penas para golpista, do Bolsonaro e dos seus cúmplices. No final do ano, os deputados e senadores enfiaram no orçamento de 2026 a exorbitância de 61 bilhões de reais para irrigar essas emendas parlamentares que viraram sinônimo de corrupção no Brasil. Tudo isso e mais uma reserva, fizeram uma reserva de 6 bilhões de reais para despejar em fundos eleitorais e partidários nesse ano de 2026. Então, realmente, fica a impressão de que o Congresso Nacional perdeu todos os freios. Então, esse desperdício, essa torrefação de verbas públicas com viagens ao exterior é uma aberração, mas é a menor de todas elas, porque o Congresso está se convertendo, ele próprio, numa grande aberração, quando precisa ser fustigado pela sociedade para aprovar o que é inquestionável, isenção de imposto de renda, tudo é arrancado ali do Congresso Nacional, o que faz sentido é arrancado a fórceps. E o resto eles aprovam ali na galega, na base de quem joga, como quem joga barro na parede, para ver se cola. Se colar, colou. Se não colar, recua depois. Então, considerando-se, Fabíola, que o Congresso é a casa do povo, o eleitor dispõe aí de uma nova oportunidade para desalojar os inquilinos que não merecem ocupar essa casa. Então, o melhor remédio contra o eleito inconsciente numa democracia representativa ainda é o eleitor consciente. Então, por isso é que eu digo, o eleitor devia ir para a urna com esse lema na cabeça: faça um político trabalhar. Não reeleja quem não merece ser reeleito, né? Então, essa perversão das viagens, esse turismo parlamentar, é mais uma aberração, mas como disse, uma das menores.
há coisa bem pior no Congresso, Fabíola. Eu nem vou pedir para você a lista, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo, né, Josias? Sei lá, PEC da blindagem. Agora mesmo, aprovaram na semana passada. Eles potencializaram os super salários dos servidores do Congresso. Acabou de ser aprovado. Folga de um dia para cada 3 trabalhados. Isso num Congresso em que eles hesitam, demoram a votar o fim da escala de 6x1, que beneficiaria brasileiros que têm carteira assinada. Brasileiro que está vivendo nos aplicativos, que vive na informalidade, tem que ralar numa escala de 7x7 para encher a geladeira. Trabalha de domingo a domingo. E está lá o Congresso dando aos seus servidores uma casta, folga de um dia para cada 3 trabalhados. Isso é um assinte, com gratificação que dobra o salário, que já é exorbitante. Então, salário de mais de 80 mil reais no Congresso virou arroz de festa. Não dá, Fabíola. Realmente, o Congresso não ajuda o eleitor a ajudá-lo. Aliás, o professor Mayrovitch chegou agora, a gente já tratou desse assunto, a reportagem da Mônica Bergamo de hoje, na coluna dela, dizendo que Lula decidiu não vai sancionar o que foi aprovado na semana passada no Congresso Brasileiro, que é justamente a aprovação desses super salários. E, segundo a apuração da Mônica Bergamo, o argumento que vai ser utilizado vai ser justamente a questão relacionada ao Flávio Dino, né? Ele vai devolver ao Congresso o texto para a Câmara, já que o ministro Flávio Dino determinou a suspensão dos pagamentos de penduricalhos para os servidores executivo, legislativo e judiciário. E essa decisão da Justiça, no entendimento do governo, é de que impediria a sanção. Queria te perguntar, professor Mayrovitch, faz sentido isso? Lula pode utilizar esse argumento dessa decisão do Flávio Dino para não sancionar esse projeto? Olha, isso é importantíssimo, porque vamos atentar a liminar do Flávio Dino. Penduricalhos, ou seja, aquilo que não está previsto em lei, os penduricalhos estão suspensos. Ora, se esse aumento for previsto em lei sancionada pelo Lula, evidentemente que vai estar fora da liminar. Portanto, se o Lula aprovar, sancionar, isso vira lei e, portanto, vai estar fora da liminar, ou seja, não vai ser alcançado pela liminar. Deu para perceber, Fabio? Não, e é algo curioso, né? O governo vai por esse caminho, usa esse argumento, mas é uma decisão importante do presidente Lula fazer, não, professor? Sim, sem dúvida alguma, importantíssimo. Ele não pode sancionar isso, porque senão vai ter pagamento disso, isso vai virar lei. E o que é previsto em lei, a liminar do Dino, veja, não abrangeu. Ele fala em penduricalhos, ou seja, aquilo que não está estabelecido em lei. Vamos falar agora sobre a questão do Código de Ética. Fala, Josias. Bem rapidinho, esse negócio que o professor está mencionando é muito relevante, né? Porque nós estamos falando de uma decisão do Flávio Dino que, de fato, mandou fazer um pente fino. Os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, tem que fazer um pente fino para verificar tudo quanto é penduricalho ali, gratificação, tudo quanto é verba que é adicionada ao salário e que não está prevista em lei. Essa do Congresso foi aprovada, é lei. Mas por que o Congresso aprovou? Sob o argumento de que os penduricalhos do Judiciário, sobretudo, são muito maiores e que os servidores do Congresso não podiam ficar atrás. Então, o Lula, ele precisa agora dizer, olha, esse argumento foi por terra, porque justamente o ministro Flávio Dino está dando agora um prazo para que os 3 poderes façam esse pente fino e verifiquem o que é que está sendo pago ilegalmente. Isso precisa ser cancelado. Então perdeu o nexo, o argumento do Congresso. E o Lula deveria ter a coragem, não de devolver a proposta para o Legislativo, mas de vetar simplesmente. Vetar. Olha, vai ser feita essa revisão, não é razoável que alguém afronte a Constituição, recebendo mais do que a Constituição
prevê como um teto, que hoje está em 46 mil, daqui a pouco vai passar para 50 mil, e zerou o jogo. Agora, eu costumo comparar, Fabiola, esse penduricalho é um eufemismo para uma picaretagem, que produz super salários no serviço público. Mal comparando, o penduricalho é uma versão salarial do quebra-quebra do 8 de janeiro, com 3 diferenças. Os patriotas super remunerados são homens de bens. O vandalismo acontece uma vez por mês, na folha salarial, e o ambiente destruído é o bolso do contribuinte. Então, é preciso realmente impor alguma coisa que se pareça com moralidade dentro da folha salarial do serviço público, nos 3 poderes. E agora temos uma oportunidade, e a decisão do Dino não é a melhor alternativa, isso deveria partir do Legislativo, deveria o Congresso Nacional aprovar textos que tem lá, alguns deles bons, de reforma administrativa, tem um texto prevendo o fim dos supersalários na administração pública brasileira, nada disso é votado. E, em vez disso, em vez de votar o que deve ser apreciado, eles elevam os salários dos servidores do Legislativo a pretexto de proporcionar a esses servidores, essa pequena casta, o privilégio de dizer que agora o meu penduricalho é igual ao do judiciário. Ora, francamente, esse país não pode ser levado assim na base da picaretagem, Fabíola. Uma hora tem que baixar ali alguma sensatez. Se não por iniciativa própria, por pressão que venha de fora, sobretudo do eleitorado, sobretudo de quem tem o poder de sair à rua para protestar contra isso.